E aí, você teve todo o processo da cirurgia, né? Que foi bem sucedida, né? Não, aí... A primeira. aí... Então, você vê, eu não tive muita opção. Você falou, como é que você lidar com a dor, né? Então, a história toda, depois eu voltei pro Brasil, eu fiz a cirurgia com um médico, e o negócio que já era muito grave, ele tomou uma estratégia cirúrgica que não era ideal. Tá. Que é uma haste intramedular. O osso é oco, né? Então eu quebrei a tíbia e a fíbula esquerda, ele enfiou uma haste dentro da tíbia e fixou em cima e embaixo com um parafuso, um no tornozelo e um no joelho. Só que ele errou. E em vez de travar o parafuso de cima, ele errou o furo e enfiou fora. Então eu fiquei 6 meses sem pisar no chão. Quando eu pisei no chão, essa haste estava solta, ela migrou para a patela, migrou para o joelho. Então era um negócio que eu ia ficar 1 ano, eu tive que ficar 6 meses. E aí eu tive que operar de novo, segunda cirurgia, para tirar a haste. O médico ficou quieto e falou, eu vou engessar e você tem que usar. Então eu ia para a USP pedalar, que eu já pedalava na época, com o gesso. Engessado. Porque o corpo humano ele é muito inteligente e muito pragmático. O médico basicamente não faz nada. Quando você quebra uma coisa, ele põe o osso no lugar, o mais próximo do lugar possível, ele trava isso com gesso, o sangue leva o cálcio pro lugar, esse cálcio vira uma cartilagem, essa cartilagem, quando você estimula ela vira um osso e consolida, acabou. Então o que ele falou? Você tem que usar. Então eu ia para a USP pedalando de gesso, porque eu estava usando o que ele tinha me orientado a usar. Só que quanto mais eu usava, como não tinha consolidado, começou a ficar torta a minha perna. Então o negócio não funcionou. Só que eu demorei 2 anos para descobrir que não funcionou. Que tinha tido erro médico. Aí eu fui no Marcelo Filardi, que é um médico, um ortopedista que eu confio muito. Meu médico. Eu fui no Filardi e ele falou, olha, ele errou aqui. Ele me mostrou o raio-x. Tinha um raio-x do erro do furo. É um erro hoje, depois que eu fui estudar, é um erro de 1º ano de faculdade. É um médico super renomado. Que eu já tinha rompido o ligamento quando eu competi. Eu já tinha feito o ligamento com ele. No esqui? No esqui. Tá. No Mundial do Japão em 97. Em 93. Daquele que estava com a bandeira sozinha no... Não, esse foi Olimpíada. Esse foi Olimpíada. Foi Olimpíada. Olimpíada de 98. Foi, Nagano. Isso. No Mundial do Japão. O único representante do Brasil. Aquele jamaicano no... Exato, era filme. isso aí. É isso aí. Depois eu conto essa história porque o Senna tinha morrido. Sim. E eu fui pro Japão um pouco depois. Então ainda tinha o Brasil, Senna e tal. Tava uma Honda, né? Tinha uma identificação muito forte muito grande. Tinha lá o melhor do mundo os caras vinham... Brasil, Senna, os caras vinham pedir autógrafo pra mim. E o melhor do mundo ficava meio... Era muito louco. O japonês é muito carente, né? Sim. Fui muito louco. Aí no Mundial você tinha machucado, rompido o ligamento, você tinha tratado com esse mesmo médico, ele tinha te operado também. Exato. Eu rompi o ligamento cruzado. O cruzado anterior da mesma perna. Tá. Eu sempre tive problema na mesma perna esquerda. Tá. Então em 93 eu fiz o ligamento e o menisco. Tá. E em 90... E deu certo essa? Deu. Operação. Tá. Aí em 99, quando eu quebrei a perna, o que eu fiz? Eu vou voltar no mesmo médico que resolveu. Sim. E esse cara que eu voltei errou. Negócio da haste. Aí ficou 2 anos sofrendo, aí você resolveu no Filardi. Não, aí o Marcos Paulo Reis, que eu já fazia triatlon na época, antes de me quebrar, eu fazia triatlon já com o Marcos Paulo. E o Marcos Paulo falou, Léo, tá muito estranho isso aí, 2 anos, não é possível, tem erro. Eu vou te levar no meu médico. E ele levou no Filardi. O Filardi tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, que ele foi fazer uma especialização com o Dr. Dan, que fica em Vail, no Colorado. Sim. É um dos melhores ortopedistas do mundo. E o Filardi era uma salinha pequenininha, assim, perto da Berrine, assim. E eu adorei. Ele falou... ele errou aqui, me mostrou onde era o erro. E falou, eu não sei fazer isso. Eu vou te indicar para um outro médico que acho que é o melhor tratamento para você. E aí eu fui para o Dr. José Bongiovanni, que mora em Jundiaí, é um cara de Jundiaí. Que é um craque, zaço, no tratamento chamado Ilizarov. Ilizarov é um médico russo. E a medicina ortopédica é muito avançada em países que tiveram guerra, porque você tem que recuperar rápido o soldado para ele voltar para a guerra. Sim. Então, Estados Unidos, Alemanha, Rússia, esses países são muito... Japão, é muito desenvolvida a ortopedia. Tem um jogador de futebol americano que ele sofreu uma fratura exposta. O cara chama Alex Smith. O caso dele é parecido com o meu. O caso dele é parecido com o meu. E ele tratou no hospital militar nos Estados Unidos. E ele teve um problema que ele teve uma infecção. E eu tive também. Teve infecção também. Todas as caixinhas você ticou. Exato. Tudo que tinha probabilidade, você tem... Eu vou contar tudo, mas... Tá. Aí eu fiz esse tratamento que é do Dr. Ilizarov. O que é isso? O Dr. Ilizarov, ele inventou isso para tratar ananíase.
Então, ele coloca um fixador externo, que é uma gaiola, que você põe uns pinos para fora assim. Primeira vez que eu vi aquilo foi com o Nelson Piquet, quando ele bateu lá nas 500 milhas de Indianápolis, ele usou aquilo. Sei. E é um negócio muito impressionante, assim, porque fica tudo para fora exposto. Então eu coloquei aquilo que foi criado para ananíase. Tá. Esse doutor Ilizarov criou isso para tratamento de ananíase. Esse alonga até 40 centímetros o osso. Uau. E eu tinha uma perda óssea de 6 centímetros. E meu pé tinha ficado virado para dentro. Eu tinha uma série de deformidades na perna. Sim. Então era o melhor tratamento que o Filardi me indicou e o Dr. José Bongiovanni resolveu. Então eu fiquei 1 ano e meio com a gaiola. E aí eu alonguei os 6 centímetros, eu corrigi, meu pé tinha ficado assim para dentro. Então eu fiz a rotação, alonguei o osso. Eu tive que fazer um enxerto de osso na bacia. Tirei o osso da bacia para colocar lá embaixo. Para compensar esses 6 centímetros. Não, eu tinha uma perda. Eu tive uma fratura chamada boca de garrafa. A fratura boca de garrafa é quando você torce o osso. Quando você torce o osso, você não consegue distorcer ele. Sei. Entendeu? Ele fica torto. Você reencaixa ele com ele torto. Tá. Então eu tinha uma perda óssea perto do tornozelo. Entorta, então, que nem com uma corda, né? Quando você entorta, ela encurta, né? Isso. É isso. A fratura foi tão grande que você junta a maçaroca toda. É uma massa, né? Você junta toda a massa e dá um encurtamento. Curtamento acima de 3 centímetros, tem que colocar um cálcio no tênis. Então, quando eu estava com o tratamento com o primeiro médico, eu usava esse cálcio aí, essa palmilha com os 3 centímetros. Só que eu fui usando a perna como ele pediu e os 3 centímetros viraram 6 centímetros. Porque como a perna não estava consolidada, encurtou mais. Aí, cara, eu coloquei essa gaiola e resolvi. Eu tive que fazer enxerto porque eu tinha, como a fratura de torção, eu não consegui juntar tudo direitinho. Né? De novo, você não consegue distorcer. Então, na verdade, assim, o primeiro tratamento foi uma catástrofe, o erro médico foi terrível, o tratamento que esse primeiro médico escolheu não era o tratamento ideal, me custou 4 anos. Eu fiquei 4 anos, eu sei o que é ser aleijado. Né? Eu fiquei entre cama, cadeira de roda, bengala e muleta 4 anos. Eu sei o que é ser aleijado porque eu frequentava os mesmos lugares que eu frequentava antes e as pessoas me olhavam e falavam, coitado, esse aí, desse cara. Esse já era. E nesse período, assim, de 4 anos, cara, imagino que deve ter tido muito altos e baixos, né? Mas eu sinto, assim, que você nunca perdeu o foco, assim, né? Cara, determinação de eu vou resolver isso, uma hora eu vou chegar no final, eu vou continuar tratando. Ou teve alguns momentos que você fala, cara, é isso, não vai ter jeito. Silvio, eu vou te responder de uma outra maneira. Eu acredito numa força maior, tá? Então, o primeiro tratamento foi ruim e foi ótimo que foi ruim, porque era um tratamento errado pro meu caso. Se eu tivesse resolvido o meu problema naquele primeiro, eu ia ter ficado com a perna mais curta e eu ia ter uma refratura porque eu tinha uma perda óssea que o primeiro médico não viu. Tá. Então, se eu fosse voltar a esquiar e a correr, coisa que eu fiz, eu ia ter uma refratura e ia ter começado do zero. Entendi. Entendeu? Então foi um caminho tortuoso para você chegar na vitória. Entendeu? Então entendi. eu olho hoje. A minha análise é que a minha vida, olhando a minha vida, eu sou um cara muito sortudo, eu sou muito esforçado e às vezes a minha vida ela não é ligada tão rapidamente os pontos. E às vezes eu tenho caminhos mais tortuosos e que acaba funcionando, entendeu? Sim. Então a fratura foi um pouco disso, assim.